Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos começar aí mais uma live. Vamos contar para vocês um pouquinho aí da preparação de um barco de oceano para uma regata e para um campeonato ou para uma campanha, seja lá o que for. Tem bastante gente já aí se conectando. Vamos aguardar mais uns minutinhos. E logo mais eu vou chamar o Alia Botino, nosso convidado de hoje, aí para participar com a gente. Tem bastante coisa legal para a gente falar hoje. E espero que vocês possam tirar proveito disso aí assim que liberem a raia, para que a gente possa voltar a velejar. Aqui, nesse esquema que a gente vai falar hoje, é bastante mais pensado para a realidade de um barco de regata, né? Mas eu diria que ele deveria e poderia ser usado para todos os tipos de velejadas, de equipes, mesmo que em classes mais cruzeiro, regata, mesmo que dentro de uma formação de amigos, de barco de cruzeiro, que tenha assim, um mínimo de organização e um mínimo desse conhecimento, para que no final a gente possa se divertir mais, que a gente possa ter um melhor desempenho, mesmo com uma expectativa baixa, né? Num programa mais light, digamos assim. Mas eu acho que é interessante, a gente acaba evoluindo em vários aspectos, e eu acho que não serve não só para quando a gente corre no nosso barco, mas um dia que a gente for tripular outros barcos, que a gente for correr com outros velejadores, outras equipes, a gente também possa se moldar e se adaptar melhor a essas demandas, né? Bom, vou começar aqui convidando o Alia Botino. Vou chamar ele aqui para que ele participe da nossa live. Oi. Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo tranquilo? Seja Muy bien. bem-vindo aí à nossa live. Obrigado, saludos a todos. Vamos ¿Están ter me que ir viendo bien? Vamos ter que ir falando um portunhol aí meio devagar. Sí, O yo Ali. Bom, vou começar apresentando um pouco o Alia Botino. O Alia Botino é argentino. Está velejando aí desde pequeno na classe Optimist, né, Ali? Passou por diversos barcos, diversas classes, e posteriormente seguiu no caminho aí da engenharia naval, engenharia mecânica, né? Essa é a formação do Ali. Depois começou a trabalhar nessa parte de desenhos, foi partner do Javier Soto, um projetista bem renomado aqui da América do Sul, com projetos pelo mundo inteiro. Trabalhou em parceria com o Javier Soto, participou de muitos projetos, depois o Ali vai poder contar um pouquinho mais. E nossa relação começou mais quando houve a construção do Camiranga e posteriormente aí com o desenrolar do Crioula, que deixou de navegar em classe, que também é um projeto do Soto e do escritório, para ORC e IRC. E a gente acabou estreitando essa relação. O Ali acabou participando com a gente do desenvolvimento do barco e em algumas soluções que a gente precisava dar para otimizar o barco para as classes. Bom, Ali, vamos lá, te apresenta aí para o pessoal aí que não te conhece. Bueno, un poco ahí ya Samuel falou un poco de tudo. Eu comecei velejando un poco, también estudiando ingeniería y trabajando en los taleiros de mi pai, que le hacía acá en Buenos Aires. Tenía un astillero, se llamaba Aries, que el día de hoy que el estaleiro está, se hicieron
proyectos como San Gregorio, Mercenario, Aris 37 y otros barcos. Después, en barcos así, un poco más de regras tipo Orqui, fue que empecé a brillar por Brasil y a conocer a un monte de gente muy boa, y conocí a Samuel y bueno, un poco empezamos a trabajar juntos en los proyectos que él participaba, no Camiranga, no Crioula, y bueno, aquí estoy. Hoy estamos haciendo, trabajé con Javier 15 años y hoy estoy con mi propio escritorio, haciendo algunos diseños y trabajando así con los barcos de regata y las cosas que la gente gosta. En Brasil estamos haciendo un catamarán con Marco Lange, y un 62 pés na Italia, e alguns outros projetos dando volta. Muito bem. Legal, Ali. Agradeço mais uma vez. Bom, pessoal, hoje então a gente vai falar da preparação de um barco e de uma equipe para regatas, né? Eu fiz um pequeno quadro aqui, vou mostrar para vocês. Um pequeno quadro com como eu vejo um pouco isso. Quem quiser tirar uma foto dessa tela, pode tirar para ir acompanhando um pouco o meu raciocínio, já que eu não vou poder ficar toda hora voltando aqui. Mas vamos começar lá aqui a gente tem o barco, né? Antes do barco ou antes do projeto a gente tem a preparação. Depois eu botei alguns itens aqui relacionados à preparação, que eu vou falar agora. E depois a gente passa para as regatas e os campeonatos e depois as suas análises, né? Então, no início de um projeto, é importante, seja qual ele for para fazer uma regata de travessia, seja ele para fazer um campeonato local, seja para fazer uma regata da Semana de Vela de Ilhabela na classe cruzeiro, qualquer que seja o projeto, ele precisa ter um mínimo de organização, um começo, um meio e um fim. Então, eu acho que a primeira coisa importante para as equipes e para os proprietários, ou para quem quer fazer alguma coisa nesse sentido, é definir um conceito para o projeto, né? Quem somos, os objetivos, até onde estamos dispostos a ir, o que queremos, que tipo de regata queremos correr, que tipo de tripulantes queremos ter a bordo, como seria ou se é possível o relacionamento com os profissionais, definir a cara do projeto, o que a gente quer, onde a gente quer correr, que regata correr, definir um pouco o conceito geral disso para poder ter o começo da organização, da preparação, né? E também para poder conseguir formar uma equipe, vender isso para as pessoas que vão comprar essa ideia junto contigo, principalmente teus amigos, teus tripulantes, enfim. Né? Então, acho que o ideal é um comandante definir o conceito do projeto. Isso tem que estar bem claro para todo mundo que participa, né? E é muito importante dentro desse conceito de projeto que o comandante ele possa delegar algumas coisas, eleger algum tripulante ou eleger alguém para que seja a sua pessoa que possa tocar isso no dia a dia, dado que muitas vezes os comandantes não têm tempo para se envolver nos projetos, né? Então é importante os comandantes delegarem isso, e isso está um pouco dentro do conceito do projeto. Depois eu vejo como, vou voltar aqui, dentro da preparação, os objetivos e a expectativa, né? É importante a gente saber que regatas a gente vai querer correr, se é a nível de Brasil, se é eventos locais, que fórmula que a gente vai correr, se a gente quer correr de Orc, de RGS, bico de proa, de cruzeiro, e traçar objetivos a curto, médio e longo prazo,
para a gente ir vendo como isso vai andar, né? Posteriormente aos objetivos e expectativas, a gente tem um item que eu considero muito importante dentro da preparação, que é a formação da tripulação. Esse é um item muito importante, porque ninguém veleja sozinho, ninguém ganha nada sozinho. Então, se a gente não tem um grupo focado, um grupo com os mesmos objetivos, fica muito difícil. Então, o que é importante dentro de uma tripulação? Algumas coisas que eu tomei nota. Definição de tarefas, a responsabilidade dentro e fora da água, o que cada tripulante aporta, né? Quando em regata, quando fora de regata, quando na preparação do barco, os procedimentos a bordo, a repetição a bordo, procurar que todo mundo execute a mesma tarefa por diversas vezes, buscar a perfeição, a rotina. Então, isso é muito importante dentro de uma tripulação, né? Eu velejo em alguns barcos que a gente procura repetir até o modo de subir a vela grande. Quem pega a driça dentro do barco, quem bota a manilha na ponta na vela, quem é responsável em subir o cabo, quem é responsável em aduchar o cabo. Então, isso tudo vai, mesmo que a gente tenha 2, 3, 4, 5 ou 12 pessoas a bordo, isso facilita muito o trabalho e o ambiente, a formação da equipe. Depois, dentro disso, eu vejo uma outra coisa muito importante, é o material, né? A gente saber o material que a gente tem, a gente conhecer o barco que a gente tem, a gente conhecer as velas que a gente tem, as limitações, os pontos fortes, os pontos fracos, o melhor de cada condição do barco, os cabos, como usar, como não usar, como fazer uma manobra de um peeling, que calha é boa ou é menos ruim, como abrir um ponto de genoa, por onde passar a escota, o cuidado com a eletrônica, de ter os instrumentos funcionando, o material de segurança tá em dia para que em caso de uma emergência ou de um acidente a gente não tenha maiores prejuízos. Então, todo esse cuidado com o material, que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, ele é muito importante nessa preparação do barco para a competição. Porque lá na hora da competição, nada pode estragar. Tem que tudo funcionar, né? Dentro da manutenção do material, a gente tem também a manutenção, a prevenção, né, de cabos, de adriças. Não podemos deixar de trocar uma adriça que pode custar R$1.200, R$1.500 e perder um campeonato que a gente gasta aí 30, 40, 50 mil reais porque a gente não trocou uma driça, né? Isso é quase uma omissão, a gente tem que estar atento com essas coisas. Então, tudo isso faz parte desse item material, da preparação do barco. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui. Vamos lá. Depois, um dos itens que eu considero muito importante dentro da preparação de uma equipe e de um barco é o calendário, né? É fundamental o planejamento, a gente ter antecedência para fazer as coisas, para que a nossa tripulação esteja organizada, que os tripulantes tenham a data reservada, condições para comprar uma passagem, para reservar um hotel, para pegar um lugar mais confortável para a equipe, para que os tripulantes possam treinar, se adequar aos treinos, se preparar para a regata com devida antecedência, né? O barco pode fazer testes em eventualmente algumas regatas, sendo que ele tem um objetivo mais a longo prazo. Então, o calendário de uma equipe é fundamental. Equipe que não tem um calendário, que não tem prospectado os campeonatos que quer correr e seus objetivos traçados, vai ter muita dificuldade na formação de uma tripulação e, consequentemente, nos resultados. Depois a gente tem o item de treinamento, né? O treinamento da tripulação, esse é básico, fundamental, né? Onde a tripulação repete exaustivamente as manobras, onde todo mundo acaba aprendendo o que tem que fazer ou o que tem que deixar de fazer, onde a gente encontra o setup do barco, onde a gente experimenta regulagens, onde a gente começa a anotar os targets, comparar com os targets de velocidade que a gente tem, onde a gente começa a olhar os ângulos do barco, tanto
de ângulos de velejada com leme, quanto ângulos de inclinação do barco, o ambiente da equipe, né? A gente começa a criar um laço, um vínculo com as pessoas, começa a conhecer mais cada tripulante. Então, o treinamento é fundamental, como em qualquer esporte, para a gente correr uma regata, né? Depois a gente tem um item de investimento e o item de logística, planejamento, né? O item de investimento é a gente pontuar as necessidades, poder passar isso para o proprietário do barco, organizar essas necessidades por prioridades, né? O esporte da vela é um esporte caro, então a gente tem que ter bastante planejamento para reposição de material, reposição de peças, se antecipar a tudo isso, porque sempre que a gente precisa comprar alguma coisa na emergência acaba saindo mais caro. Então, a gente precisa, de certa forma, estar muito atento com isso, principalmente na questão das velas, né? A gente fazer um investimento de um enxoval de velas numa única vez é algo que é um investimento muito caro. Então, cabe esse planejamento de a gente estar fazendo sempre uma vela a cada período, a cada tanto, para ir repondo o enxoval de vela sempre de uma forma que não sacrifique muito o dono do barco, que a gente possa ir se antecipando essa situação e mantendo o conjunto sempre em dia, né, com velas bastante boas. Depois a questão da logística, isso a gente já passei um pouco aqui, mas a antecipação, né, a organização, isso reflete em melhores preços, em melhores condições, em mais conforto muitas vezes para a tripulação. A relação para viajar com os barcos, para chegar aos campeonatos, a questão da previsão do tempo, se a gente tem tempo, se a gente tem tempo para fazer uma viagem segura, a gente não compromete o barco, a gente não compromete o material, a gente não sacrifica os tripulantes. Então, isso está dentro da logística da equipe, que também precisa ser bem cuidada e ter uma atenção dentro da preparação do barco. Isso reflete nos resultados da equipe, né? Até quando a gente compra um material, recebe uma vela nova, a gente tem que ter organizado quando receber, quanto tempo antes ela vai chegar, se a gente vai ter tripulantes para experimentar ou não, porque se subir uma vela no dia do campeonato é muito ruim, né? A gente não está adaptado à vela, a vela pode ter algum erro, algum defeito, alguma coisa assim, e que a gente possa estar muito exposto, né? Então essa questão da logística realmente ela é bastante interessante e ela faz muita diferença no resultado do barco. E isso a gente pode abranger aqui também muita coisa, desde o lanche, da comida que a gente vai comer a bordo, da bebida que a gente vai beber, tudo isso envolve a logística, quem é o responsável, quem não é, as compras do barco, enfim. É um item muito importante, apesar de não ser da parte prática do barco, mas da parte teórica. Então, com esses itens todos, a gente falou um pouquinho da preparação do barco. Depois, a gente tem a equipe, o barco, consequentemente as regatas, né, e o campeonato, onde a gente vai lá desempenhar tudo aquilo que a gente praticou lá em cima. Posteriormente, ao final do campeonato, o que eu costumo analisar, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer uma análise do propósito do projeto. Se a relação dos objetivos e expectativa foi atingida, né? Se os comandantes, os tripulantes, de uma forma geral, são satisfeitos, se divertiram ou não, o ambiente da equipe, né? Como que tá, como que não tá, tem que ser um ambiente bom, tem que ser um ambiente agradável e no fim das contas tem que ser um ambiente de satisfação e diversão, porque senão não faz sentido um projeto existir se ele não atende essas demandas, né? Dada essa primeira análise, a gente passa para a segunda análise, que é a análise técnica. Mas vejam que tudo está relacionado também, isso volta lá para a preparação, porque onde a gente não consegue atingir algum objetivo aqui, a gente volta lá para cima. Se a gente tem um ambiente ruim a bordo, algum problema, ou alguma coisa que a gente não conseguiu atingir dentro do propósito do projeto, a gente pode voltar aqui. Ou a gente vai mudar o conceito, ou a gente vai mudar o objetivo e a expectativa, ou a gente vai mudar a formação da tripulação. Enfim, isso aqui está muito relacionado
com esses itens aqui de cima e com a preparação do barco. Então, por isso que é importante, após os campeonatos, a gente também fazer uma análise nesse sentido. Depois disso, a gente tem também análise técnica, né? Onde o Ali vai aportar hoje bastante aqui com a gente, mas eu anotei alguns pontos, né? A gente precisa saber o ponto forte, o ponto fraco da tripulação e do barco, qual condição que o barco desempenhou melhor, qual a condição que ele desempenhou pior, por que ele está com dificuldade no vento forte, é um problema de estabilidade, é um problema de velas, fazer essa análise, né? Analisar a regata, onde a gente errou, onde a gente acertou, por quanto tempo a gente perdeu para um barco, por quanto tempo a gente ganhou. Pô, com esse barco nós temos uma relação fácil, contra esse barco nós temos uma relação difícil nessa condição. Analisar as condições, analisar os barcos e tentar ir tirando conclusões para que no segundo momento, quando a gente volte lá para cima, para a preparação, a gente volte a trabalhar esses pontos. E é aqui, no material que enquadramos o barco, que a gente entra na parte do certificado, na parte de otimizar os números do barco, nessa segunda volta, né? Primeiro a gente faz essa primeira volta, a base da equipe, sai para algumas competições, faz as análises, e quando a gente volta para essa segunda volta para reavaliar a nossa preparação, é onde a gente tem trabalhado em conjunto com o Ali, na parte do material, dos números, do certificado, etc, etc. Então, outros itens aqui, retomando, a posição na flotilha é boa, é ruim, é o tráfego, a gente navega numa zona com muitos barcos dando vento sujo, vale a pena a gente acelerar um pouquinho o barco, ou vale a pena a gente frear um pouquinho o barco em termos de rating, de número, para que a gente possa andar mais livre, aonde é o melhor lugar para a gente velejar, né? Fazer uma análise tática, se a gente teve erros táticos ou foram erros de manobras, se foi isso que comprometeu o resultado da regata, ou se realmente a gente tem um número difícil e o barco que não está correspondendo, se a gente usou as velas da forma correta, se a gente não estava já no limite da Genoa 1, já era Genoa 3, a gente insistiu com a Genoa 1, tentar identificar esses erros, eventuais erros, né? Falar um pouquinho de ângulo de leme, se o ângulo de leme estava muito pesado, está um pouco fora do que a gente gostaria, se a inclinação do barco, o barco estava muito inclinado, tratar de coletar esses dados todos para passar lá para cima e voltar para a preparação do barco para a gente começar a segunda volta, a terceira volta e a quarta volta, e, enfim, isso aqui é um ciclo que nunca termina, acaba aqui embaixo e começa lá em cima de novo. E aí que o Ali Bottino entrou lá no Crioula com a gente, tem trabalhado comigo algumas coisas. Agora eu quero roubar ele até para a campanha olímpica lá para o NACRA, para que a gente possa melhorar algumas coisas. Mas Ali, conta pra gente aí, conta pro pessoal um pouquinho desse trabalho aí nessa segunda volta já de otimização do barco, como tu vê isso? Bom, como falava Samuel, es muy importante la coordinación de todos, principalmente el feedback de ellos, del equipo y todos. Y eu vejo la optimización del barco en sí, que la podemos dividir en cuatro partes, ¿no? Mucho tiene que ver con lo que él faló, que voy a mostrar aquí mi tela. Por ejemplo, la optimización del barco, eu la divido en lo que sería el diseño, el material, registros y el crew, ¿no? Un poco yendo de atrás para adelante, los temas que faló ya Samuel, el tema de crew, toda la preparación, definición de tareas, pre, post, los entrenamientos, todo lo falado. Tema de registro, que es muy importante, ese feedback que falaba Samuel para poder trabajar desde cómo se comporta el barco y hacer los updates certos en el barco, que es un poco la puesta a punto, los targets, son todos a dónde tiene que llegar el barco, ¿no? Las velocidades estimadas por los BPP y por la experiencia que se logró de navegar bastante el barco. También actualizar los crossovers, que son lo que nos definen un poco qué vela vamos a usar y en qué condición. Y lo que es bueno es hacer todo ese análisis que Samuel mencionaba para poder tener el feedback
y tener un histórico de todo lo que se modifica, ¿no? En el barco, porque eso es muy importante a la hora de tomar decisiones. El material, también en el barco vamos a revisar el tema del material a bordo para tener certeza que todo está en el mejor estado posible, ¿no? Si las velas, obviamente lo mejor de todo sería tener velas nuevas, pero muchas veces trocamos, como dice Samuel, una sola vela y vamos agregando al pañol de velas el estado de los cabos, la jarcia, la maniobra, tema de seguridad, calibración de la electrónica. Todo eso nos va a servir a mejorar lo que todo el barco en sí, ¿no? Y un poco lo que vamos a hablar ahora es el tema de diseño, que, bueno, Samuel me pedía un poco que antes de encarar la parte de diseño, qué cosas se pueden hacer o qué cosas fuimos haciendo a lo largo de estos años para tomarlo como ejemplo, es hablar un poco del tema de las reglas, por ejemplo. Hoy en día, si olíamos un poco, me dijo, bueno, habla un poco sobre qué modificaciones se hicieron de 2019 a 2020, y una regla Orchi principalmente lo que se hizo fue como mudanzas, se eliminó el Dynamic Allowance, ¿no? Ese bonus que tenían los barcos, inclusive los performance, ¿no? Se eliminó en los performance division el tema del Dynamic Allowance, que eso era un plus de más que iba entre 0 y más o menos la flota de ORC mundial tenía entre 0 y 0,6%. Eso, para hablar en un barco de un GPH de 500 sería algo así como 3 segundos de bonificación que tenía. Eso se eliminó y solo se dejó para los barcos muy viejos, ¿no? De más de 30 años. Después otra cosa que se cambió fue el tema de el gear and equipment, todo la regla de Orchi, lo que faz cuando corre el BPP es el barco se mide en una condición de medición liviana, ¿no? Y cuando navega, la fórmula le agrega al BPP toda la tripulación, los equipos, bueno, esos equipos que se agregan a bordo se mudó y se limitó porque los barcos más pequeños estaban siendo un poco penalizados con un poco una diferencia, ¿no? en eso. Entonces se limitó a los barcos de menos de 2.000 kilos de desplazamiento a un 5% del desplazamiento. Y después, en el BPP en sí, se están estudiando, que se continúan estudiando mejoras. Se hicieron algunas y se continuaron para la Fórmula 2021 dentro del BPP mismo, para el análisis, por ejemplo, la parte aerodinámica, se estudiaron el tema del fraccionado, el tema de la mayor square top, ¿no? De la Lagrange cuadrada, y el aspect ratio del sail plan, ¿no? Fue la cosa que se estudiaron. También el tema del twist de la grande encima, una manera de modelar eso junto con el de powering, ¿no? Cómo la fórmula va tomando, cómo se achican las velas a medida que aumenta el viento en la fórmula. Entonces están incluyendo también fórmulas para modelar el twisteado de esas velas. En la parte de hidrodinámica, principalmente están trabajando sobre el transom drag, que sería toda la parte de resistencia al avance, ¿no? En la parte de popa. Depende mucho de la forma de la popa. Entonces eso, bueno, influye también la parte de resistencia residual, ¿no? Los BPP consideran la resistencia de avance del casco en el agua
como una parte de fricción, que depende de la superficie mojada de cada barco, y una parte residual que depende de las formas, ¿no? Esa es la que también están haciendo actualizaciones en la fórmula, para mejorar y siempre tratar de estar cerca más cerca de la realidad, más cerca de los barcos, y tratar de modelar mejor cada barco en particular. También están trabajando sobre el foil assessment, ¿no? Cómo trabajar esos foils. Hoy está experimental eso, si tienen que medir un foil o algo, pero para 2021 ya quieren empezar a trabajar en eso e incluirlos. También que están trabajando el tema del agregado de resistencia por formación por olas, ¿no? Que eso influye distinto a los barcos pequeños y a los barcos grandes, ¿no? El barco en la onda se comporta distinto y un poco también quieren intentar eso que se vea reflejado en la fórmula. Otro punto es el tema de las quillas. Las quillas están trabajando sobre la resistencia friccional para mudar el tema de la largura de la quilla en sí, ¿no? Digamos que hoy están subestimando las quillas que son muy finas y están subestimando las quillas que son muy grosas, ¿no? Entonces, un poco también adecuar eso. O tema y después, o tema também do A0, não? Você mudou um sí, pouco... un poco el tema de los flying sails, ¿no? Head sails, mudaron el tema de los coeficientes de las velas. Entonces, lo que antes había como mucha diferencia entre la vela código cero en sí y un asimétrico, ¿no? Una vela de popa. Entonces, cuando você medía una vela con un medium girt menor a 75%, medía tipo un Genoa, usaba esos coeficientes, y cuando pasaba el perímetro medio de 75%, medía como Spinnaker, y tenía otra asignación de coeficientes, y mudaba mucho uno con otro. Entonces, ¿qué pasó? Se exploró hacer velas en un momento que pasaran ese 75% y midieran como Spinnakers. Algunas flameaban también para medir como Spinnakers, si bien no eran del todo performantes, pero tenían un gaño en la fórmula. Ahora con esa transición se emparejó bastante todo, digamos, las velas que miden entre 0,75 y 0,85 de medium girt tienen una transición entre los coeficientes de Genoa y los coeficientes de velas de popa. Entonces, eso no afecta cuando el barco velella en Barla Sota. Digamos, si uno tiene a bordo una vela que tiene un medium girt menor al 75% o menor al 85%, va a tener esta transición de coeficientes, con lo cual la vela va a medir un poco más, pero eso se va a ver afectado principalmente en la zona de Reach, ¿no? de viento franco. En los Barlos Sota, cuando es contravento y popa, eso no influye el rating. Si bien se va a ver en el GPH, se va a ver alguna diferencia de 2 segundos, una cosa así, se va a ver en Reach principalmente. Y en las regatas longas, eso también va a incidir, ¿no? Porque cuando se toman, por ejemplo... Un proporcional, ¿no? De todo. Claro, toman el proporcional, y cuando toman, por ejemplo, en una regata tipo Ocean, que toman los coeficientes de Ocean, eso va a impactar sobre el certificado y sobre esos coeficientes. En Ocean,
lo que hace la fórmula es tomar, depende el viento, ¿no? Toma, por ejemplo, para viento fraco de 8 nudos, el Ocean toma 40% de ceñida, 5% de reach y 40% en popa. Con lo cual, para vientos fracos el código cero no estaría siendo muy pesado en el rating. Sería bueno tenerlo porque no estaría incidiendo mucho. Para vientos de 12 nudos, esto se transforma en 25% upwind, 10% de 60 y 150 de true wind angle, 15% de 90 y 120 de true wind angle. En estas condiciones sí entra el código cero y me impacta sobre el rating, y 25% downwind. Vientos medios ya empieza a impactar el código cero. Y digamos, en vientos fortes, digamos, arriba de 16 nudos, ahí sí la fórmula considera que el barco va a velellar en esa regata un 10% del tiempo upwind, un 20% en reach y un 10% downwind. Y con lo cual acá es donde más impacta tener esa vela. Y bueno, ¿no? Eso un poco respecto de la fórmula Orki. Nosotros tenemos que pensar cuando viene un cliente o cuando viene el velellador a pedir mejorar el barco, un poco hay que tener en cuenta todo lo que el barco tiene actualmente, ¿no? ¿Qué son las cosas que potencialmente en la fórmula pueden andar mejor? Y ahí se trabaja en esos updates, ¿no? Un poco ver qué updates se pueden hacer. Cuando se hace el análisis del barco, uno también intenta ver dónde está posicionado el barco. Es decir, pregunta a la tripulación y ese feedback, cómo están navegando, cuáles son los rivales, cómo quieren posicionarse respecto de los rivales y qué necesitan, ¿no?, para defenderse de esos rivales. Entonces, un poco la experiencia del Criolla fue que Samuel me falaba, no sé, necesito o más grip en la largada para que no me puedan sacar orzando y cosas así. Entonces uno empieza a trabajar sobre qué cosas puede modificar para poder lograr lo que la tripulación quiere para que su barco responda. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar en las relaciones del barco, ¿no? Uno empieza a tocar lo que son las relaciones de vela-superficie mojada, porque puede agrandar la quilla para poder tener un poco más de grip. Empieza a trabajar también si el barco lo quiere acelerar en las relaciones de vela-desplazamiento, trabajando tanto en el área bélica como quizá en el trimado del barco, para lograr una relación que se adapte a lo que quiere, o lo que ve el diseñador que puede mejorar, o lo que quiere la tripulación hacia dónde quiere ir, ¿no? Yo quiero un barco más rápido, quiero un barco más lento, con mejor rating, y entonces se modifican esas relaciones. Siempre con un ojo digamos, en la buena práctica de esto para no desbalancear el barco, que no se torne una cosa difícil de navegar, siempre para que todo vaya mejorando, ¿no? Cuando hablamos de la quilla, por ejemplo, en el Criolla lo que habíamos hecho habíamos agrandado un poco el área de la quilla porque ellos querían tener un poco más de grip del barco, que no tenga tanto leeway, ¿no? Que el barco no caiga tanto, ya sea en las largadas o mantener en ceñida con otro barco. Y a la vez el tema de la estabilidad, que es difícil cuando uno tiene, porque obviamente está todo muy relacionado, ¿no? Cuando el barco tiene más estabilidad, va a requerir más área de plano lateral porque es un balance de fuerzas, ¿no? O sea,
el boat speed es un reflejo de un balance de fuerzas, de la estabilidad del barco, que va a equilibrarse con el plano lateral, y mientras más estabilidad yo tenga y más área de quilla tenga, voy a poder responder a ese plano bélico. Nosotros no teníamos en ese momento la posibilidad de agrandar mucho el área de quilla, entonces tampoco podíamos agrandar mucho el plano bélico, y la estabilidad, si nosotros le damos mucha más estabilidad al barco, corríamos el riesgo de volver a tener ese leeway y esa caída de la proa que no quería tener el equipo, ¿no? Ale, te interrompendo rapidamente, mas dentro daquilo que eu falei, da preparação, a gente também às vezes tem a questão do investimento, né? Eu acho que sempre quando a gente pede as opções, a gente também diz quanto a gente está mais ou menos disposto a gastar, não? Porque claro, o céu é o limite. Trocar uma quilha e fazer uma quilha nova pode ser uma excelente opção, mas quanto custa isso? Quanto custa o barco? Tem sentido fazer isso? Não tem, né? Então, às vezes, a gente também fica um pouco limitado a não só a variável da performance, do que a gente quer, mas também quanto a gente está disposto a investir e gastar, não? Então, só para o pessoal aí entender um pouco que no Crioula a gente foi um pouco para esse sentido, porque parecia uma opção mais racional dentro do barco que a gente tinha, não? Sí, se trocó solo la asa, que posso mostrar aqui una imagen. De modo geral, enquanto tu procura a imagem, eu explico que nós tínhamos uma quilha estreita, a quilha original de classe. A gente sentia, assim como o HPE 25 em alguns barcos, acho que desenhos de Soto, o barco lateralmente ele corria muito, né? Depois de uma largada, tinha que virar, o barco perde muito lateralmente para arrancar, para construir velocidade. Depois de uma virada, é uma quilha muito rápida em ventos folgados, tem uma menor superfície, uma superfície, mas faltava um pouquinho de superfície assim para navegar contra barcos do mesmo tamanho, para a gente se defender um pouco mais. Então a gente aumentou um pouquinho a superfície e, consequentemente, o barco ficou um pouquinho mais lento, porque aumentou a área molhada, mas a gente passou a se defender melhor em algumas condições. Ok. Não, Ali, quanto aumentamos em percentual, mais ou menos, só para o pessoal do interior entender a diferença? Más o menos un 12%, una cosa así. Ok. Teu áudio está um pouco ruim, não sei. No se escucha. Agora melhorou. Agora melhorou, perfeito. Bueno, después el tema de cuando se pensó en darle un poco más de potencia al barco en popa, se alongó el gurupés, ¿no? Y se agrandaron las áreas de los asimétricos, ¿no? Haciendo el barco que pueda planear un poco antes y digamos, siempre con control, con un gurupés grande, versus el rating, el barco tuvo un gaño, ¿no? Porque se sintió todo mejor, ¿no? Ahí tú puedes contar lo del feedback del barco. Exato. Realmente, por barco valeu muito. O barco começou a velejar mais rápido, mais cedo, tem mais área de vela nos popas. E começamos a aproveitar mais a relação com o vento aparente, né? Podemos navegar muitas vezes aos mesmos ângulos com mais velocidade, o barco um pouco mais quente, com a tripulação na escora e com o barco mais rápido, o que também facilitou um pouco a tática, assim, né? Velejar um pouco na frente, ter um barco rápido, chegar nas rondadas, poder aproveitar isso é um grande benefício, né? Então foi muito produtiva essa alteração para esse barco,
né, para esse perfil de barco. Eu não sei como seria em outros barcos, mas nesse barco foi uma excelente opção. Sí, lo que hay que tomar cuidado con digamos, el aumento de vela es el tema del límite no límite, pero la resistencia al avance de los barcos es una curva que va creciendo y va subiendo muy rápido a partir de la velocidad del casco. Sí, entonces, si uno comienza a trabajar en un límite final donde la curva comienza a subir, digamos, toda esa área que uno agrega es muy difícil a veces que el BPP vea que el barco no llega a la velocidad. Entonces, mucha área que se agrega puede ser de más y lo estamos pagando digamos, en rating, y el barco ya no tiene ese incremento de velocidad. Por eso se hacen estudios de rating y de BPPs reales, donde se ve con un aumento de área, con los coeficientes de esas velas, cuánto sería el aumento real en velocidad, ¿no? Y después se mira en el rating cuánto me ve de ese aumento, ¿no? Entonces, quizás si el aumento de rating es menor siempre que el de velocidad logrado, bueno, la modificación la hacemos, que fue, digamos, el caso del Criol. Y, digamos, para el tema de las otras velas, por ejemplo, la grande, lo que se trató de hacer también es, manteniendo el centro bélico, el centro de esfuerzo del barco, tratar de darle un poquito más de perímetros a la mayor, o sea, un poquito más grande de headboard y de perímetros, y eso le dio más carga al timón, y al darle más carga al timón, que al principio no se sentía tanto, eso genera otro apéndice que está aportando bien al lift, ¿no? Digamos, a subir el barco, ¿no? En contravento es importante tener toda esa área que trabaja la quilla más el área que trabaja el timón. Por eso es bueno esos grados que se logran cuando la mayor está cargada y cuando el barco, bueno, está bien puesto. Sim. Ale, rapidamente aí, isso é um grande mito da vela. A gente já temos 12 minutos ainda. Tem algumas perguntas aqui que eu já anotei, mas tenta explicar rapidamente aí qual é o benefício na prática de a gente ter um leme com carga e se fala muito entre 2, 3, a gente vê agora alguns TPs buscando 4 graus de inclinação no leme, de carga no leme, como isso se reflete num benefício para o barco, né? Se a grosso modo parece que ele vai torcido, arrastando água, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que hablamos recién, que la asa de la quilla nos proporciona una fuerza que contrarresta la fuerza del plano bélico que nos quiere derivar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando esa asa de la quilla, el área, no es suficiente, el barco comienza a tener un ángulo de deriva, ¿no? Lateral. Ese ángulo de deriva lateral va a ser mayor en barcos donde la proporción de la quilla sea mucho más fina, por decirlo, menos área, va a tener más leeway. Obviamente, al tener menos área, va a tener menos resistencia friccional, con lo cual cuando las velocidades son más altas, el barco va a lograr ese lift, esa sustentación, porque ese apéndice va a lograr cumplir con el área bélica, y ahí va a estar todo bien. El tema es que cuando las velocidades son bajas, ese apéndice no genera la suficiente sustentación y genera mucha deriva. Entonces, bueno, muchas veces es este equilibrio que uno quiere lograr para que el barco sea un promedio de todas las condiciones, y un poco cómo siente la tripulación, cómo quiere navegar el barco. Con respecto al timón, el timón nos está aportando áreas. Si nosotros tenemos un timón muy neutro y dejamos que el leeway, o sea, la deriva, la controle solo la quilla, estamos perdiendo la oportunidad de sumarle sustentación al barco.
al tener unos grados de timón, obviamente a que a más grados va a tener más sustentación este timón y va a tener un poquito más de resistencia. Pero a veces ese trade-off es importante y da que una área de timón sumada de la quilla obviamente me está aportando a que el barco no derive. Ok. Quer seguir mais alguma coisa? Eu estou anotando as perguntas aqui e depois eu vou passar uma a uma. Tem mais alguma coisa da tua lista aí para aportar ou queres falar de mais alguma coisa? Ahí estaba viendo algunas preguntas que dicen acerca de la saída del leme y la quilla, ¿no? Bueno, hay estudios probados del tipo de salida, de cuánto influyen en la resistencia, ¿no? Si la salida es muy tuberosa, es más notorio, digamos, el flujo que viene por un lado y por el otro del leme, cuando sale y se corta, genera un vórtice, ¿no? Esos vórtices muchas veces salen alternadamente y comienzan a hacer una vibración, ¿no? Cuando esa fluctuación es cercano a la frecuencia de resonancia del material, se hace una vibración. Y ustedes van a ver que a veces una quilla puede hacer un barullo o un leme. Los tallos más que menos resistencia tienen, que más reducen ese problema de la salida del vórtice, en general son los que tienen un chafrán, ¿no? Un chanfro atrás, un poco más de 45 y arredondado el chanfro, digamos. Si você tiene la salida, o una salida pequeña, cortada, recta, tiene un poco de resistencia, pero ainda un poco menor, tiene un chafrán un poco más de 45 arredondado de una de las caras. Ok. Ali, aqui temos outra pergunta. Diferença de bulbos em T ou em L? Depende muito de que classe vamos navegar e como vamos medir isso, não? E que tipo de barco, mas tua preferência, assim, em termos de performance, sem pensar em regras, como você vê isso? Eso acho que tiene que ver mucho más con el trimado del barco, ¿no? Porque muchas veces el casco o fue diseñado por alguna fórmula y tiene el centro de volumen dislocado, o porque el barco es de crucero y tiene más volumen en una determinada zona y el casco tiene que tomar un trimado, entonces es un balance de fuerzas. Nós tenemos el centro de gravedad, ¿no? del barco, ¿sí? Que tiene que estar en coincidencia con el centro de volumen. Cuando nosotros tenemos un centro de volumen que está aquí y un centro de gravedad que está por aquí adelante, ¿no? El barco se va a trimar para adelante hasta que el volumen encuentre la misma recta de acción. Si yo tengo un bulbo hacia atrás que me desplace este centro de gravedad, me desplace el centro de gravedad hasta coincidir con el centro de volumen, voy a tener el trimado correcto del barco. Entonces, si hablamos de hidrodinámica, la forma del bulbo y la quilla, hay que hacer algún CPD, pero en general los bulbos que son tipo L son digamos, la entrada de agua es más suave, no tiene lo que tiene el otro, el T, pero en general los bulbos en L tienen un centro de gravedad muy atrás, que hoy en día los cascos no lo tienen. Entonces, en general, la quilla en T te permite trimar el barco muy bien. Ok. Aqui também tem uma outra pergunta. Como ter uma ideia prévia de barco, como barco vai se comportar em uma regra antes de medir? Na verdade, tem que fazer uma simulação, não? Sí, cómo se va a comportar una regla, y uno puede saber, digamos, oleando ciertos aspectos del barco, puede saber que
si está como diseñado para la regla o no, pero digamos, tener un número certero de cuánto va a medir, tem que medirlo, não tem jeito. Sim. A verdade é que para fazer isso o investimento é mais alto do que se tu medir o barco, não? Porque tu vai ter que simular tudo isso e ainda vai ter que rodar o certificado, enfim, é mais difícil. O mais fácil é ter um certificado e ir trabalhando em cima desse certificado. Eu queria aproveitar aqui para fazer alguns comentários importantes a respeito dos certificados. A gente tem muitos medidores, né? E a gente vem trabalhando muito fino na questão do certificado ORC do Crioula já há algumas temporadas. E a vantagem disso é que nós temos um barco parecido, similar, que é o Pajero. Então a gente consegue ter um parâmetro sempre das nossas modificações e isso ajuda muito, né? E a gente, tanto o Pajero ou o outro Soto 40 que temos na Argentina, o Mate ou o Sandokan, que são barcos similares, a gente consegue visualizar muito um certificado em relação ao outro e a gente consegue ver essas diferenças. E é muito importante também acompanhar as medições, né? Conferir os certificados. Às vezes uma medida com 2, 3 milímetros de freeboard pode mudar drasticamente o peso do barco. Às vezes a densidade da água tomada pelo medidor aquele dia, se não for correta, pode alterar o peso do barco, que influencia muito no número final. Todos esses dados, que são muito precisos, têm que ser feitos com muita atenção, com muita paciência, em dias de condições ideais também, né? Não adianta a gente fazer a medição assim em algum lugar que esteja um pouco mexido, repetir 2, 3 vezes para encontrar o número correto, né? Não pegar um número daqui a pouco errado. Então, isso são tudo detalhes que podem fazer muita diferença no certificado. E quando a gente mede poucas vezes o barco, a gente não tem condições de ir avaliando isso e até de melhorar isso, né? A gente não tem parâmetro para fazer. Né? A gente mesmo encontrou muitas diferenças aí no decorrer desses últimos certificados. Sim, um pouco o que falamos do historial. Só um pouquinho. Vai acabar a live daqui a pouquinho. A gente reinicia outra, faz mais uma rodada de perguntas aí, se alguém tiver interesse, ou fala sobre mais alguma situação. Mas vamos lá, vamos seguindo. Ok, no, un poco eso, falamos del historial, ¿no? Tener bien claro cuáles fueron las mudanzas en el barco para poder repetirlas o para poder hacer diferentes. Si uno sabe que el barco estaba pesando 6.000 kilos y tiró peso y pesa más, tem alguna cosa que tiene que olhar. ¿Por qué pesa más? No, si el historial pasado tenía pesado tanta cosa, entonces vamos a hallar cuál es el problema. E assim. Exato. Outro item importante são a medição das velas, né? As velas esses materiais novos, elas vão encolhendo com o tempo. Então a gente remedia a cada semestre nosso enxoval de velas, principalmente nos balões, etc, etc. É uma coisa que faz muita diferença. Porque um balão que tem uma testa de 18 metros de comprimento pode encolher 5, 7 centímetros, 10 centímetros, 11 centímetros. Então, a gente vai encontrando diferença na superfície vélica do barco e se a gente não tem atualizado essas medições, essas medidas, a gente acaba perdendo, jogando dinheiro fora, né? A mesma coisa, cuidado com o peso de tripulação. Cada 5, 10 quilos de peso declarado, mas que não está sendo usado no barco, é uma penalização. E a gente, às vezes, vê barcos com 30, 40 quilos de margem sobrando, estão jogando dinheiro fora também. Então, realmente, em regras de fórmula... Oi, Ali. Oi. Vamos lá, o pessoal está conectando aí de volta. Okay. Vamos esperar uns segundinhos e a gente retoma aí. Não sei se tu tem para mostrar para eles rapidamente algum exemplo de corrida aí das superfícies dos balões do Crioula, aquelas primeiras imagens. Nós fizemos 2 ou 3 corridas com diferentes áreas
Sim. Acho que foi o primeiro exercício que a gente fez, só para mostrar aí pro pessoal. Enquanto eu vou falando aqui uma questão, tu pode ir procurando essa. Mas então, eu estava comentando aqui que a gente tem que cortar todas as diferenças que a gente pode ter, né? Peso de tripulação não dá para a gente velejar sobrando muito peso. Realmente é chato, exige um comprometimento da tripulação, mas a gente precisa ter um peso relativamente com o que a gente tem. Porque se a gente tem um certificado aí de 30, 40, 50 quilos sobrando, a gente está perdendo muito. E... Está me escutando, Ali? Sí, con respecto a eso del peso de tripulación, sí, como você falava, é bom sempre estar justo, lo más justo posible, sin correr riesgo, ¿no? de estar pasado, tomarse una margen de, no sé, 1,5%, una cosa así, pero estar justo porque todo lo que esté en la banda es velocidad. Sim. Y después el tema de pasarse del default que da el certificado, eso no es muy bom. Passar do peso, não? Passar do default, porque ahí en contravento no acontece nada, porque la regla ve que hay más peso, más estabilidad y te muda un número, mas en popa todo el peso que você tem de mais, você não melhora o certificado. Então, acha como que está velejando con una tripulación más leve y en popa el rating pues estaría regalando. O sea que no es bom pasarse del default. Sí, siempre falando en muita coisa. Cuando es poca coisa porque tem alguma pessoa que, bueno, e dá assim, não é um problema. Sim. Ali, tem uma pergunta aqui. Sim. Alguns barcos, mesmo os antigos como o Califa, estão usando grande square top. O que vocês acham dessa mudança? Bom, eu vou dar mais a minha opinião como velejador e depois tu pode dar a parte mais teórica, se assim podemos dizer. Mas eu já nem me imagino mais, eu estranho muito quando subo num barco que não tem uma vela square top. Realmente mudou bastante. Eu sou muito favorável à vela square top. Eu acho que é uma área, um lugar privilegiado, né? Uma área com um vento limpo, com um vento de maior intensidade. A gente geralmente tem mais vento em cima do que embaixo. E é uma área muito bem-vinda, principalmente nas condições de menos vento fraco até vento médio. E assim que o vento aumenta e a gente passa a ter um pouco mais de power do que a gente gostaria de ter, é uma vela que abre muito fácil. É uma vela que, curvando o mastro, pela própria a geometria do square top, a gente tem muito recurso para abrir ela lá em cima. Então, é uma vela que a gente consegue liberar ela fácil. Ela já também não está nos atrapalhando tanto. Então, eu vejo ela como um benefício muito maior, e não só no contravento, mas como no popa imensamente, né? É uma área muito nobre da vela. Sí, yo acho que es una vela mucho más eficiente, porque lana punta, si bien la regla, la fórmula considera que, digamos, la parte en punta de arriba en una Grange convencional de headboard pequeño, si bien considera que el primer trecho está desventado por un mastro y no considera esa área, ainda así la Square Top Grange, que tiene por ahí más área, no tiene ese descuento, tiene un rendimiento mejor.
¿no? Los coeficientes de esa vela son mejores que una de pequeña. La mayor, no, con headboard pequeño, ela abre no medio y se vuelve a sellar encima, con lo cual el control es más difícil, el twist, y sacarle potencia a la vela también es más difícil. Es mucho más fácil con una square top. Y a veces ustedes no precisan un plano bélico tan alto, con lo cual reduce peso de mastro, reduce peso centro de mastro, la altura fica más baja y no tienen tanta resistencia de un mastro grande lá em cima. No caso do Crioula, inclusive, a gente pode dizer que, de uma forma geral, não em relação ao square top, mas dado a toda uma situação de manter a mesma superfície de vela, por uma restrição de estabilidade, restrição de quilha, a gente pôde pensar em alguns momentos, inclusive, de diminuir, né, o P da vela, aumentar os perímetros. Tem barcos que, de certa forma, para manter a mesma superfície vélica, diminuem o P e aumentam o headboard lá em cima, né? Então a gente pode jogar também nessas velas a área, manter a área, mas distribuir ela mais de acuerdo con nuestra necesidad, ¿no? Sí, sí, es una Grange más performante, pero la regla también tiene en cuenta esas cosas, ¿no? Está, como hablábamos al principio, el tema del twist y el depowering, ¿no? Los BPP están siendo considerados, pero aún así es mejor de velejar, ¿no? Siempre que se puede. ¿Tú encontraste aquellas corridas ahí? No estaba buscando, pero un barco que navega solo Barlas Sotas y conviene en cortar el gurupés. El tema del gurupés, cuando uno tiene una área definida de balón, no afecta mucho, digamos. Digamos, por cada 10 centímetros más o menos que uno aumente de gurupés, serán en torno a, siempre falando en viento fraco, ¿no? Porque ese aumento de gurupés influye de 0 a 10, 0 a 12 nudos. Entonces, perdón, de 8, de la regla mide de 8 a 12 nudos. Entonces, es más o menos un segundo por milla cada 10 centímetros de gurupés. Entonces, no es una cosa así tan grande como para encortar o gurupés, y es una cosa que se maneja linealmente, entonces, más o menos linealmente. Entonces, si uno pudiera tener el gurupés 20 centímetros más largo y perder 2 segundos en una popa, que serían en un Barla Sota de 5 millas, sería muy poco. ¿Me escuchan? Sí. Eso con respecto a la pregunta esa. Y las corridas, no sé si voy a poder pesquisar aquí. Eu tinha encontrado aqui, só que não sei se eu vou conseguir. ¿Aló? Vou buscar. Ali, o que mais poderíamos aportar aí para o pessoal em relação ao ângulo de escora do barco? Acho que é um tema bem interessante a gente falar um pouquinho do ângulo de escora dos barcos, né? Todo barco deve ter um ângulo de escora ideal. Quais são os benefícios de a gente navegar no ângulo de escora? Quais são os malefícios de a gente navegar fora de ângulo de escora? Bueno, dependiendo de cada barco, del diseño del casco,
digamos, ahí Sim, sim. se tenía cortado. No, el Agora, ángulo de escora, decía, es una buena medida de cómo estamos de vela, ¿no? Obviamente que una escora muy pronunciada nos estaría sacando área de quilla, nos estaría sacando área de vela, y siempre es bueno tener el ángulo de escora correcto, ¿no? sim. E também, muito provavelmente, vai ajudar aí na questão do leeway e do peso do leme e todas as outras coisas, né? Sí, sí, un barco mucho escorado puede generar mucho leeway, ¿no? Barco como Camiranga, agora não me lembro os números, mas em ventos fracos a gente tinha que ter um mínimo de escora aí de 18 graus, uma coisa assim, uma questão de ter uma popa muito larga e de ter um Sí, barco assim, ó. sí, la escora de casco tiene más que ver con eso, con el tema de cuánta superficie mojada se reduce y cuánto se alonga el barco cuando escora, ¿no? Porque nosotros estamos disminuyendo el área efectiva de los apéndices al escorar. Entonces, tampoco generar un leeway excesivo que sea contraproducente. Sim. Bom, eu vou mostrar para o pessoal rapidinho aqui uma simulação que a gente fez. Ahí están preguntando cómo saber el ángulo correcto de eso. Y eso un poco el diseñador del barco tiene que saber, digamos, o pasar para la tripulación con cada ángulo de escora, cuáles las variables que están envolvidas, ¿no? Digamos, o comprimento del barco, como muda, si el barco con 0 escora tiene un comprimento en flotación y adernado 10 grados tiene otro comprimento, Vinci tiene otro, te puede pasar cuál sería el óptimo. Sim. Aqui temos uma corrida quando fizemos com o Crioula, só para que entendam rapidamente que tipos de trabalho e estudos que a gente faz. Simulando o novo tamanho do TPS, que é a distância entre o mastro e a ponta do grupé. Seriam mais 76 centímetros, não? Sim. TPS de 720 com mais 76 centímetros. E aqui a gente aumentando a superfície vélica do balão, com mais 7 metros quadrados, com mais 14 e com mais 23. E aqui num popa com 6 nós de vento, o barco teria que andar a 806 segundos, 674 segundos por milha, 540 segundos por milha. E aqui já com 14 metros quadrados, a gente teria um incremento de 7 metros quadrados de uma para outra, e com 6 nós de vento ficaria igual. Com 8 nós de vento ficaria igual, com 10 nós de vento ficaria igual. Então a gente consegue ir comparando com essas ferramentas como o barco desempenharia, né? Desculpa. Aquí, ahí está la diferencia, cómo va acelerando el barco. La diferencia Exato. son 6,7, 7,3 y 10,6. Aqui o barco 806.4 seria o barco standard, sem a mudança. Com o grupé maior e a área vélica maior, ele passaria a andar a essa velocidade, 799 segundos por milha, e isso dá uma diferença de um barco de 6,7 segundos. Depois, para esse área vélica, a gente estaria andando para essa área vélica a gente faria 799 segundos contra 799,7, não mudaria quase nada. E aqui com 23 metros quadrados a mais, a gente pioraria 2 segundos, o barco teria que ser 795,8, 2 segundos mais rápido. Então a gente consegue fazer essa simulação baseado com todas as intensidades de vento. O Ali consegue gerar essa corrida no programa dele, baseado nos dados que ele tem do barco, e depois a gente simula isso no certificado da ORC e confronta
a nossa estimativa com o que o certificado diz e a gente avalia se a gente vai ter vantagem ou não e também vale todo aquele processo de entender qual é o nosso lugar na flotilha, aonde a gente quer estar posicionado, contra quem a gente está velejando, se a gente quer andar mais rápido, se a gente quer andar mais lento, enfim. Ali, acho que é isso, né? Temos mais perguntas? Sim, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Acho que não temos mais perguntas. Eu vi que muita gente conectou aí de última hora. Eu vou dar uma repassada aqui no gráfico que eu fiz, na explanação que eu fiz, como eu encaro a primeira volta da preparação do barco, né? A primeira preparação do barco, a gente começa aqui com a preparação, né? Um conceito de projeto. A gente define o que a gente está esperando disso, como vai funcionar esse projeto. Depois a gente tem os objetivos versus expectativa. Depois a gente tem a formação da tripulação. Depois a gente tem o material, calendário, que é importantíssimo, a definição de treino, planejamento, que regatas correr, quando chegar nos campeonatos, que regatas vamos praticar e que regatas vão ser valendo. O treinamento, a execução, a repetição, a criação de método por parte da tripulação. Depois a planificação do investimento, desde a manutenção do barco até a troca de velas. Depois a questão da logística e do planejamento. Tudo isso faz parte da preparação do barco. Depois que a gente vai para as regatas, depois que a gente tem uma equipe, que a gente tem um barco, a gente vai para as regatas. E depois das regatas, cabe a gente fazer a análise do propósito do projeto. Se a relação de objetivos e expectativa é atendida, se existe uma satisfação e uma diversão por parte do proprietário, ou dos proprietários, ou da tripulação, ou de todo mundo que apoia, que está envolvido na equipe, o ambiente da equipe, tudo isso é importantíssimo para que o projeto tenha sucesso e alcance seus objetivos. Depois a gente passa a questão da análise técnica, de tentar identificar quais são os pontos fortes, pontos fracos do barco, da coleta de dados, aonde a gente quer chegar, o que está faltando no barco e posteriormente isso volta lá para cima, né? Para a gente melhorar isso dentro de cada item, assim como essa análise do propósito do projeto, que é muito importante, porque ela vai influenciar no conceito do projeto, ela vai influenciar nos objetivos / expectativa, talvez a gente tenha que mudar nossos objetivos e nossa expectativa, ou talvez a gente tenha novos objetivos e uma nova expectativa, e até mesmo na formação da tripulação. Tá? A gente tem que encontrar o equilíbrio para que tudo isso ande bem. E essa segunda volta, quando isso recomeça, é que a gente entra com o trabalho do alho, nessa parte aqui de material, de treinamento, onde a gente, com esse feedback, com essa coleta de dados, com essa análise, a gente vai trazer ele para atuar aqui na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta volta. E isso aqui é um ciclo que não acaba nunca. A gente faz a preparação, tem o barco, compete, analisa, volta lá para cima e com a ajuda dele a gente vai melhorando tudo isso para ter um bom resultado. Então é isso. Ali, obrigado pela sua participação e vamos seguir. Muito obrigado. Bueno, espero que se haya entendido algo, alguma coisa de lo que falamos o del portuñol. Y bueno, cuídense, que estén muito bem. Tá bom, um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.